Ele era o Tridente, o governante implacável do submundo de Nova York. Naquela noite, seu pai, o verdadeiro dom da Sicília, viera julgá-lo. A sala estava paralisada de medo. Homens que valiam bilhões tinham medo até de respirar. Então ela entrou. A garçonete tímida, aquela que ninguém nunca notava. Ela se aproximou do velho Dom, o assassino de assassinos. E quando ela falou, não foi em inglês. Era um dialeto siciliano antigo e profundo. E com 5 palavras, ela selou seu destino e ajoelhou todo o Império Salvatore. O que ela disse? E quem era ela? Fique por aqui. Esta não é apenas uma história, é uma dívida de sangue. O restaurante Il Sovrano era uma fortaleza disfarçada de paraíso. Localizado numa discreta rua de paralelepípedos no Sorro, seu nome significava o soberano e tratava sua clientela como tal. Senadores jantavam ao lado de titãs de fundos de investimento e estrelas de cinema se sentiam sortudas por conseguir uma reserva. Mas a equipe, e de fato toda Nova York, sabia quem era o verdadeiro soberano. Nico, o Tridente Salvatore. Ele era dono do prédio, do quarteirão e de metade dos políticos que lá comiam. Nico era um homem esculpido em granito moderno, ternos Armani afiados, um corte de cabelo de $5.000 e olhos tão frios e cinzentos quanto o Atlântico. Ele era a nova geração da Cosa Nostra, um CEO com um número de mortos. E o Il Sovrano era sua sala do trono. E então havia a Alésia. Alésia Bianchi era um fantasma nesta gaiola dourada. Ela era pequena, quieta e possuía um talento para ser invisível. Seu uniforme preto era impecável, seu cabelo escuro preso num coque severo, e seu rosto, bonito de uma forma suave e despretensiosa, estava sempre inclinado para o chão. Ela era a definição de garçonete tímida. Um detalhe de fundo num mundo de poder deslumbrante. Ela precisava desse emprego. O anonimato era seu escudo. O dinheiro, que era excelente, era seu fundo de fuga. Naquela noite, o ar no Il Sovrano não estava apenas tenso. Estava vibrando. A cozinha estava silenciosa, exceto pelo clique afiado das facas. O maître, um homem perpetuamente estressado chamado Robert, parecia pálido o suficiente para desmaiar. Mesmo Nico Salvatore, que presidia a sua mesa habitual, a número 1, com uma visão clara de ambas as entradas e uma parede reforçada atrás dela, parecia tenso. Ele estava esperando pelo pai. Dom Vincenzo Salvatore não era um homem. Era uma lenda, um mito da velha terra. Ele era o capo de tutti i capi de Palermo, uma figura de poder tão arcaico e brutal que mesmo seu próprio filho, o Tridente de Nova York, ainda era apenas um picciotto em sua sombra. Ele não pisava em solo americano há 20 anos. Sua chegada não era uma visita social. Era uma inspeção, uma auditoria de sangue e lealdade. Você, Robert estalou, o dedo apontando para Alésia. A sala de jantar privada, mesa 7, esta noite. O sangue de Alésia gelou. A sala privada, aquilo era reservado para as reuniões mais delicadas de Nico. Ela a evitara ativamente por um ano. Mas, Robert, eu pensei que Maria fosse... Maria, Robert sibilou. Derrubou uma gota de Barolo perto do primo do Sr. Salvatore semana passada. Ela está limpando copos no porão. Você é quieta, você é rápida, você não existe. Você me entende? Você é um par de mãos, nada mais. Vá. Alésia engoliu o nó na garganta e assentiu, as mãos tremendo tanto que ela teve que apertá-las atrás das costas. Às 21 eles chegaram. As portas da frente do Il Sovrano estavam fechadas ao público. Nico Salvatore estava na entrada, numa postura de respeito que não demonstrava a mais ninguém. 2 sedãs pretos, modelos que pareciam mais blindados do que civis, deslizaram até o meio-fio. Dom Vincenzo Salvatore emergiu. Era mais baixo que o filho,
talvez na casa dos 70 e poucos anos, mas parecia ocupar mais espaço. Ele usava um terno escuro de lã pesada que estava na moda em 1980. Seu rosto era um mapa do sol siciliano e da suspeita do velho mundo, dominado por um nariz formidável e olhos tão escuros que pareciam absorver a luz. Ele não andava. Ele deslizava, a mão repousando numa bengala de madeira simples e retorcida. Ao lado de Nico estavam seus principais tenentes. Luca, a cobra Rinaldi, o consigliere esguio e sorridente que nunca piscava, e Marco, o touro-galo, um homem que parecia ter sido construído com pedras sobressalentes. Eles eram um retrato do poder da máfia moderna. Dom Vincenzo ignorou a todos. Passou pelo filho, dando-lhe apenas um aceno breve, e entrou no restaurante. Ele não olhou para a arte inestimável ou para os lustres de cristal. Simplesmente farejou o ar como se estivesse provando a legitimidade do restaurante. Ele está na sala, Robert sussurrou para Alésia, empurrando uma bandeja de prata nas mãos dela. Água, sem gás, sem gelo, e não fale a menos que falem com você. O coração de Alésia batia forte contra as costelas. Ela equilibrava a bandeja, os copos de cristal tilintando suavemente. Empurrou a pesada porta de carvalho da sala privada. O ar estava denso com fumaça e testosterona. Dom Vincenzo estava sentado à cabeceira da longa mesa. Nico sentava à sua direita, parecendo um príncipe implorando por aprovação. Luca e Marco os flanqueavam. Alesia moveu-se para a mesa, os olhos fixos na madeira polida. Serviu a água para Dom Vincenzo primeiro. A mão dela estava firme, um pequeno milagre. Ela foi servir a Nico. Então, disse Dom Vincenzo, a voz um sussurro grave como cascalho num túmulo. Ele não falava inglês, nem mesmo italiano correto. Ele falava o dialeto gutural e quase árabe de Palermo. Tudo isso é seu, disse ele, gesticulando com desdém para a sala opulenta. Nico enrijeceu. Sim, pai, eu o construí para a família, ele respondeu num italiano mais limpo e acadêmico, com seu sotaque americano detectável. O lábio de Dom Vincenzo curvou-se num pequeno, quase imperceptível, desprezo. Ele odiava o italiano limpo. Era a língua dos políticos em Roma que lhes roubavam. Não era a língua do seu povo. Você construiu isso, disse o Dom em siciliano com dinheiro americano. É mole como você. O rosto de Nico enrijeceu. Os tempos são diferentes, pai. Os tempos não mudam, o Dom grunhiu. Os homens mudam. Eles se tornam fracos. Ele voltou seu olhar para os tenentes de seu filho. Você se cerca de bambini. Luca, a cobra Rinaldi, exibiu seu sorriso oleoso. Com todo respeito, Dom Salvatore. Nosso alcance é global. Temos interesses em... Dom Vincenzo ergueu uma única mão manchada de idade. O silêncio caiu. Ele não havia dado permissão a Luca para falar. O sangue do consigliere esvaiu-se de seu rosto. O Dom olhou em volta da mesa. Parecia profunda e profundamente desapontado. Sentia-se um estranho, cercado por homens que haviam esquecido suas raízes. Ele afastou o copo de água com nojo. Água. Como uma criança, murmurou em dialeto. Ele ergueu os olhos, seus olhos negros pousando em Alesia, enquanto ela estava junto à parede, esperando para ser dispensada. Ele a via apenas como um pedaço de mobília. Ele latiu para ela, não para seu filho. Vinho, tinto, um que tenha gosto de terra, não de fumaça. Imediatamente. Alesia congelou. Este era o momento, o ponto de virada de toda a sua vida. Ela deveria assentir, aterrorizada, e chamar Robert. Ela deveria ser invisível. Mas as palavras que ele falou eram a língua de sua avó, a língua de seus pesadelos de infância e de suas canções de ninar secretas, a língua que ela não falava em voz alta há uma década. Nico, envergonhado, começou a traduzir. Ele quer vinho, tinto. Ele... Eu o ouvi, disse Alésia. Sua voz era suave, mas cortou a fumaça do charuto como uma navalha. A cabeça de Nico virou-se bruscamente para ela. Luca e Marco encararam.
Alesia deu um passo à frente, afastando-se da parede. Ela não era mais um fantasma. Ela olhou diretamente nos olhos negros e impiedosos de Dom Vincenzo Salvatore. Ela inclinou a cabeça, não numa reverência servil, mas num gesto de respeito formal e antigo, e então, no mesmo dialeto puro, grave e gutural de Palermo que o próprio dono havia usado, ela respondeu: "Bom dia, Dom Vincenzo." O efeito foi instantâneo. Foi como se uma granada tivesse sido silenciosamente lançada sobre a mesa. Se Alésia tivesse puxado uma arma, a reação não poderia ter sido mais imediata. Marco Galo, o touro, um homem que notoriamente sobrevivera a um carro-bomba, encolheu-se, a mão caindo para a arma sob seu paletó. O sorriso astuto de Luca Rinaldi desapareceu, substituído por uma máscara de puro choque reptiliano, a boca ligeiramente entreaberta. Nico Salvatore empalideceu. Sua descrença era absoluta. Ele olhou para Alésia como se ela tivesse de repente crescido uma segunda cabeça. Ele encarava aquela garçonete tímida, aquela garota que ele mal registrara como humana, aquela criatura que limpava suas migalhas e ouvira o impossível. Não era apenas o fato de ela falar o dialeto. Era como ela o falava, não com a língua desajeitada e hesitante de uma estudante. Ela o falava com a terra, a essência que o dom acabara de exigir. Sua pronúncia era impecável, evocando os becos estreitos e ensolarados de Palermo, o sal do mar, o sangue no solo. Era uma linguagem de segredos, destinada a excluir o mundo exterior, e ela a falava como se tivesse nascido para isso. Mas foi a reação de Dom Vincenzo que manteve a sala em um aperto. O velho não havia se movido, nem um músculo, mas seus olhos, que antes estavam opacos de desdém, de repente se acenderam. Tornaram-se afiados, focados e letais. Ele encarou Alesia, seu olhar tão intenso que era um peso físico, prendendo-a no lugar. O coração de Alesia era um pássaro preso contra suas costelas, mas ela sustentou o olhar dele. Ela havia saltado do precipício. Não havia como voltar. Ela continuou no dialeto, a voz firme, respeitosa, mas infundida com uma força que desmentia suas mãos trêmulas. "Meu nome é Alesia. É uma verdadeira honra servi-lo esta noite." Ela então adicionou a frase que quebrou o silêncio. "Lembrou-me do vinho que um homem de respeito aprecia, um vinho de nossa terra, um que não abandonou suas raízes." Era um eco direto e impressionante da própria queixa do Dom. Ela não apenas o havia entendido, ela havia concordado com ele e, ao fazê-lo, havia validado sutilmente seu desgosto pela mole sala americana. Nico Salvatore, fluente em italiano de negócios, mas um turista desajeitado no dialeto de seu pai, entendeu o suficiente para saber que acabara de ser insultado por sua própria garçonete e, pior, seu pai acabara de ser lisonjeado por ela. "Que diabos é isso?" Nico estalou em inglês, a voz um rosnado baixo. "Alesia, saia!" Alesia não olhou para ele. Seu foco era absoluto. Estava apenas no Dom. Dom Vincenzo ergueu um único dedo enrugado, silenciando o filho sem um olhar. A mandíbula de Nico se fechou, um músculo tremendo em sua bochecha. Ele havia sido publicamente anulado. O velho Dom inclinou-se para a frente. O silêncio na sala era tão profundo que Alesia podia ouvir o chiar dos pavios das velas. Ele falou, a voz agora mais suave, mas infinitamente mais perigosa. "Você, pequena." Ele estudou o rosto dela, seus olhos se estreitando. "De onde você vem? Quem te ensinou a falar assim? Esta não é a língua de uma garçonete." Ele a estava testando. Estava perguntando por sua linhagem, sua cidade, sua família. No mundo deles, esta era a única pergunta que importava. Alesia sabia que estava caminhando numa corda bamba sobre um cânion. Tinha que lhe dar uma resposta que fosse ao mesmo tempo verdade e mentira. "Eu venho daqui, Dom Salvatore." Ela respondeu em siciliano. "Mas minha avó era de Corleone. Ela nunca me falou uma palavra de inglês.
Ela dizia que as palavras antigas tinham mais poder. Ela me ensinou a respeitar os homens que, como o vinho, não abandonaram suas raízes. Corleone. O nome pairava no ar, denso com uma história de sangue e ferro. Era um nome de respeito, um coração dos velhos costumes. A expressão do Don era ilegível. Ele viu seu uniforme preto simples, seu rosto limpo e sem adornos, e a inteligência ardente e aterrorizada em seus olhos. Ele viu uma contradição que o fascinava. Luca Rinaldi, recuperando a compostura, decidiu intervir. Ele viu uma ameaça potencial, uma variável desconhecida. Pai, disse Luca, tentando o dialeto e falhando, sua voz soando fina e fraca depois da dialésia. Ela é uma serva, está jogando um jogo. Talvez tenha aprendido algumas frases para... Silêncio! O Dom rugiu. A palavra estalou como um chicote. Luca encolheu-se como se tivesse sido atingido. Os olhos de Dom Vincenzo nunca deixaram a lesia. Ele viu o desprezo sutil em sua expressão ao olhar para Luca. O desprezo de um verdadeiro falante por uma fraude. Um sorriso lento e reptiliano espalhou-se pelo rosto do velho Dom. Não era um sorriso gentil. Era um sorriso de descoberta, de aquisição. Você, disse ele a Alessia, apontando o dedo. Você trará o vinho, aquele que escolher, e o servirá. Ele então olhou para seu filho Nico. E esta pixiota, ela servirá à minha mesa. Só ela pelo resto da noite. Você entende? Nico Salvatore, o tridente, o rei de Nova York, pôde apenas assentir. Sim, pai. O Dom acenou com a mão, dispensando seu filho e seus tenentes. Mas não, Alessia. Deixei-me todos vocês. Falarei com a moça. Quero saber sobre o vinho. A ordem foi uma bomba tática. Ele havia dispensado seu próprio filho, o Dom de Nova York, mas manteve a garçonete. Foi uma humilhação calculada, uma demonstração de poder absoluto. O rosto de Nico era uma máscara de fúria fria. Ele se levantou. Luca e Marco o seguiram, seus rostos uma mistura de confusão e raiva. Saíram da sala, deixando o homem mais poderoso da máfia sozinho com a garçonete tímida. A porta pesada se fechou com um clique. Alessia estava sozinha com Dom Vincenzo Salvatore. Ele gesticulou para a cadeira ao lado dele, a cadeira de seu filho. Sentese, ele ordenou em siciliano. Suas pernas pareciam água, mas ela fez o que ele disse. Ela se sentou à mesa, uma serva no assento do poder. O velho Dom recostou-se, seus olhos antigos a escrutinando, descascando suas camadas. A garota de Corleone, ele ponderou, sua voz um ronronar de predador. É uma cidade de fortes segredos. E você, Alessia Bianchi, está cheia deles. Agora me diga, quem é você? A sala de jantar privada no Il Sovrano foi projetada para ser a prova de som. Fora daquela porta, Nico Salvatore andava de um lado para o outro, sua fúria controlada irradiando em ondas. Ele estava humilhado, confuso e perigosamente intrigado. Seu pai, o homem que ele passara a vida tentando impressionar, o havia expulsado de seu próprio santuário em favor de uma garçonete. Lá dentro, o silêncio era um animal diferente. Era o silêncio paciente e antigo de um predador. Alessia sentou-se na beira da luxuosa cadeira de veludo carmesim, as costas retas. Ela não era mais uma garçonete, era uma jogadora num jogo para o qual treinara a vida inteira. Eu sou como disse, Dom, ela respondeu no dialeto profundo. Meu nome é Alessia Bianchi, minha avó era Angélica das colinas de Corleone. Ela estava lhe dando uma verdade seletiva. Sua avó se chamava Angélica. Ela era daquelas colinas. Mas Bianchi era uma mentira. Era o nome de um fantasma. Um nome que ela adotara para apagar o seu próprio. Angélica? Vincenzo ponderou, batendo sua bengala no chão de mármore. Conheci muitos de Corleone, a família Bianchi. Não me lembro deles. Eram agricultores, padeiros? Eles não eram nada, Dom, disse Alessia, baixando os olhos. Eles não eram amici nostri.
amigos nossos. Eram apenas pessoas. Ela fugiu para a América depois da guerra sem nada. Morreu quando eu era jovem. E ela te ensinou a língua dos reis, Vincenzo concluiu, seu olhar afiado. Ela te ensinou respeito. Uma lição que meu filho, com todos os seus prédios altos e ternos caros, parece ter esquecido. Ele a estava usando. Já a estava usando como arma contra seu próprio filho. Alesia entendeu isso. Era o primeiro movimento em seu jogo. Ela me ensinou que as raízes são tudo o que importa. Alesia disse suavemente. Ela disse, uma árvore sem raízes é apenas um pedaço de madeira esperando para ser queimado. Os olhos de Vincenzo flamejaram. Aquilo era um provérbio antigo. Um provérbio muito antigo. Ele não o ouvia há 30 anos. Uma súbita e fria suspeita entrou em sua mente. Ele olhou para o rosto dela. Realmente olhou para ela, procurando além de sua juventude e de suas características simples. Ele estava procurando por um fantasma. Seus olhos, ele sussurrou, mais para si mesmo do que para ela. Qual era o sobrenome de solteira de sua avó? O coração de Alesia parou. Esta era a pergunta, aquela que poderia matá-la. Eu não sei, Dawn. Ela nunca falou sobre isso. Ela disse que era um nome de tristeza. Vincenzo a encarou por um longo e agonizante minuto. Ele viu o tremor em seu pulso, a maneira como sua mão, repousada na mesa, estava perfeitamente imóvel. Ele ainda suspeitava que ela estava mentindo, mas estava cativado pela qualidade da mentira. Vá, ele disse abruptamente, a voz novamente dura. Traga-me o vinho, aquele que você prometeu, aquele com raízes. Alesia levantou-se. Ela lhe deu o mesmo aceno respeitoso. Sim, Dom Vincenzo. Ela caminhou até a porta, a coluna rígida. Enquanto sua mão tocava a maçaneta de bronze, ele falou novamente. De agora em diante, Pitiota, você não serve mais ninguém. Você não é uma garçonete. Você é minha tradutora. A língua americana do meu filho é um insulto. Você será minha voz. Ela assentiu, sem ousar falar, e saiu pela porta. O corredor parecia uma zona de guerra. Nico estava lá, como ela sabia que estaria. Luca e Marco estavam 3 metros atrás dele, tentando parecer casuais e falhando. Nico agarrou o braço dela. Seu aperto era de aço. Ele a girou e a empurrou contra o papel de parede aveludado. Seu rosto bonito estava escuro com uma raiva que era parte ciúmes, parte suspeita. Que jogo você está jogando? Ele sibilou em inglês. Quem é você? O que você disse a ele? Alesia havia enfrentado o capo de Tutti e Capi. Seu filho, com todo o seu poder, era apenas uma sombra. Ela olhou para a mão em seu braço. Então ela olhou em seus olhos frios e cinzentos. A garçonete tímida havia desaparecido. A mulher que acabara de sobreviver ao Dom estava em seu lugar. Tire a mão de mim, Dom Salvatore, ela disse. Sua voz era quieta, mas não era suave. Nico ficou tão surpreso que seu aperto afrouxou por uma fração de segundo. Foi tudo o que ela precisou. Ela libertou o braço com força. Não estou jogando nenhum jogo, ela disse, a voz clara e forte. Estou aqui para servir. Seu pai me fez uma pergunta. Eu a respondi numa língua que ele respeita. Ela deixou a farpa no ar. Você é um ninguém, Luca Rinaldi zombou, dando um passo à frente. Uma ratinha. O que você disse a ele? A Alesia voltou seu olhar para Luca. Eu lhe disse a verdade, consigliere. Talvez você devesse tentar. Ele pode achá-la refrescante. O rosto de Luca ficou roxo. Marco deu um passo, a mão se fechando em punho. Basta! Nico ordenou. Ele estava olhando para Alesia com olhos novos e confusos. O medo que ele esperava ver nela havia desaparecido. Tinha sido substituído por algo mais. Algo que ele não via há muito tempo. Desprezo. O que ele queria? Nico exigiu, a voz tensa. Ele quer vinho, Alesia disse, ajeitando o uniforme. E eu serei a tradutora dele. Ele acha seu italiano deficiente, sente. Ela não esperou por uma resposta. Virou-se e caminhou pelo corredor em direção à adega,
seus passos medidos e confiantes. Ela deixou Nico Salvatore parado no corredor de seu próprio restaurante, seus 2 homens mais perigosos ao seu lado, todos eles a encarando, completamente e totalmente desorientados. Nico a observou partir, sua mente acelerada. Quem era ela? Uma espiã de outra família? Uma infiltrada? Uma simples garçonete que por acaso conhecia um dialeto quase morto? Não, ele não acreditava em coincidências. Ele se virou para Luca. Sua voz era gelo. Descubra quem ela é. Não quero saber o nome dela. Quero saber quem ela é. Quero saber onde ela nasceu. Quero saber o nome do cachorro da avó dela. Quero saber o que ela comeu no café da manhã. Quero tudo agora. Luca, a cobra Rinaldi, assentiu. Considere feito, chefe. Mas, enquanto Luca se afastava, um novo pensamento surgiu em sua mente. O Dom havia gostado daquela garota. O Dom era do velho mundo. Se aquela garota era especial, ela poderia se tornar um novo centro de poder. Uma ameaça à sua posição. Luca decidiu que não apenas descobriria quem ela era, ele encontraria uma maneira de usá-la. Ou, se necessário, uma maneira de removê-la. Alésia entrou na cavernosa adega. O ar frio, um bálsamo em sua pele ardente. Ela se encostou numa prateleira de bordô inestimáveis, suas pernas finalmente cedendo. Ela tremia da cabeça aos pés. Ela havia conseguido. A fase 1 estava completa. Ela tinha a atenção do Dom. Ela pensou no rosto de Dom Vincenzo vasculhando o dela. Ele estava procurando pelo fantasma. Ele estava procurando pela família Rossi. Ele estava procurando por seu passado. Ele vai encontrá-lo. Ela sussurrou no ar fresco e úmido. E será o fim dele. Ela selecionou uma garrafa, um Talce de 1985, um vinho profundo, terroso e poderoso do sul, um vinho com raízes. Ela se recompôs, pegou a bandeja de prata e voltou para a toca do leão, pronta para o próximo movimento. Pelos próximos 3 dias, o Il Sovrano foi uma corte em fluxo. A dinâmica de poder havia sido quebrada. Alésia não era mais Alésia Bianchi, a garçonete. Ela era l'ombra del Dom, a sombra do Dom. Ela estava ao lado de Dom Vincenzo desde o momento em que ele acordava até se recolher. Ela participava de reuniões com os capos de Nico, uma figura silenciosa de pé atrás da cadeira do velho, traduzindo a linguagem de negócios moderna e as projeções trimestrais de Nico para o dialeto siciliano de sangue, território e honra. E ela traduzia para as respostas do Dom. Meu pai diz, ela declarava a uma sala de assassinos endurecidos, sua voz calma, que suas eficiências logísticas soam como as desculpas de um homem que tem medo de sujar as mãos. Ele pergunta se vocês esqueceram que a lealdade não é encontrada em um balancete. Os homens de Nico começaram a desprezá-la. Ela era o recipiente das críticas do velho Dom, e sua entrega perfeita e respeitosa tornava tudo ainda mais irritante. Luca Rinaldi a observava com uma intensidade venenosa. Sua investigação sobre a identidade de Alésia Bianchi não produzia nada. A mulher não tinha passado, família, redes sociais, histórico de crédito antes de 2 anos atrás. Ela era, como seu nome falso sugeria, Bianchi, uma lousa em branco, um fantasma. Nico, no entanto, era uma história diferente. Sua fúria havia se transformado em uma obsessão complexa e perigosa. Ele a observava. Ele observava a maneira como ela se movia, a maneira como falava com seu pai, com um respeito que nunca lhe concedia. Ele observava a maneira como seu pai, por sua vez, parecia relaxar perto dela, falando de seus olivais em Palermo, fazendo-lhe perguntas sobre obscuras festas de santos. Nico se pegou ouvindo o som do dialeto. Era uma língua que ele sempre associara à desaprovação de seu pai, mas de seus lábios soava diferente, antiga, melódica. Lhe a encurralou na 3ª noite. Seu pai finalmente havia se recolhido. Alésia estava na pequena sala da equipe soltando o cabelo,
as longas ondas escuras caindo pelas costas. Ela pensou que estava sozinha. A porta trancada. Ela se virou. Nico Salvatore estava lá, encostado no batente da porta, o paletó tirado, a gravata afrouxada. A máscara de CEO havia desaparecido. Ele parecia o brigão de rua que realmente era. O show acabou, ele disse a voz baixa. Sem plateia, sem pai, apenas você e eu. A mão de Alesia foi instintivamente para o armário atrás dela, onde guardava sua bolsa. Eu não sei o que você quer dizer, Dom. Ele deu um passo mais perto. A sala era minúscula, cheia do cheiro de sabão industrial e de seu perfume suave e limpo. Você se divertiu, não foi? Me fazendo parecer um tolo em minha própria casa, me humilhando na frente dos meus homens. Eu fiz apenas o que seu pai mandou, Alesia disse, levantando o queixo. Meu pai é um velho, obcecado pelo passado, Nico rosnou, dando outro passo. Ele estava perto o suficiente agora para que ela sentisse o calor irradiando dele. Ele vê uma garota bonita que pode falar sua língua morta, e ele está encantado. Mas eu não estou. Eu vejo uma mentirosa. O que você quer, Sr. Salvatore? Eu quero a verdade. A investigação de Luca não encontrou nada. A Alesia Bianchi não existe. Então, eu fiz minha própria investigação. O sangue de Alesia gelou. Eu não procurei por Bianchi, ele disse, seus olhos cinzentos a fixando. Eu procurei por Angélica de Corleone. Eu procurei por mulheres que fugiram da Sicília no final dos anos 50 que tiveram um filho. E eu encontrei um nome que deveria ter sido apagado, um nome que não é falado na presença da minha família há 30 anos. Ele estava tão perto agora que estava quase sussurrando. Encontrei um registro de uma mulher chamada Angélica Rossi, que entrou na América através de uma organização de caridade, grávida, alegando que seu marido havia morrido em um acidente agrícola. Ela morreu na pobreza em Queens, mas sua criança sobreviveu. Alésia mal respirava. O nome havia sido revelado. Rossi, esse nome não significa nada para mim, ela mentiu, mas sua voz vacilou. Mentirosa, ele sussurrou. Eu conheço esse nome. Todo mafioso na Sicília conhece esse nome. A família Rossi, a única família que já fez a geração do meu pai tremer. A família que os associados do meu pai exterminaram, aniquilaram. Todo homem, mulher e criança, ou assim pensavam. Ele estendeu a mão e com um único dedo colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. A pele dela queimou ao seu toque, mas ela se encolheu como se ele a tivesse atingido. Eles perderam uma, ele sussurrou, seus olhos traçando os traços dela. Eles perderam uma menina. E agora eu olho para você, e eu vejo. Você não tem os olhos da sua avó, tem? Você tem os olhos do seu avô. Dom Franco Rossi, o maior rival do meu pai. A fachada de Alesia desmoronou. O terror, a tristeza e a raiva branca e quente de uma vida inteira inundaram seu rosto. Meu nome completo, ela cuspiu, a voz carregada de veneno, é Alesia Costanza Rossi, e seu pai é um macelaio, um açougueiro. Ele assassinou meu avô. Ele assassinou meus tios. Ele ordenou a morte da minha mãe enquanto eu estava em seu ventre. Ele roubou nossa terra, nossa honra e nosso nome. Nico cambaleou para trás como se ela o tivesse empurrado fisicamente. A confirmação o atingiu como um trem de carga. Isso não era uma espiã. Isso não era um jogo. Era uma vingança de sangue. Você está aqui por vingança, ele afirmou. Não era uma pergunta. Você está aqui para matá-lo. Ele merece morrer, ela sussurrou, lágrimas de fúria traçando caminhos em suas bochechas. Ele merece morrer pelo que fez a minha família, a minha mãe, que passou a vida inteira esfregando chãos e olhando por cima do ombro, aterrorizada de que seus cães nos encontrassem. Então o dialeto, o ato tímido, tudo era uma armadilha para se aproximar dele. Era a única arma que me resta, ela chorou, a voz embargada. A língua que ele usou para roubar meu passado
É a língua que eu usarei para acabar com o futuro dele. Nico a encarou, sua mente um turbilhão. Ela era magnífica, ela era aterrorizante, e ela era, por todas as leis do mundo deles, sua inimiga jurada. Ele estava obrigado pela Omertá a matá-la onde ela estava. A vida de seu pai estava em jogo, mas ao olhá-la, tremendo com uma raiva que igualava a sua, ele não sentiu dever. Ele sentiu admiração e algo mais, uma atração escura e possessiva que ele vinha lutando por 3 dias. Ele também havia vivido toda a sua vida na sombra de seu pai, sufocado pelos velhos costumes que não entendia completamente. E aqui estava uma mulher que havia dominado esses costumes, não para servi-los, mas para destruí-los. Ele vai te descobrir, Nico disse, a voz rouca. Ele não é um tolo. Ele já está desconfiado. Ele está procurando pelo fantasma Rossi. Ele vai ligar os pontos. Deixe-o, Alessia disse, limpando o rosto. Não tenho medo dele. Você deveria ter. Nico deu um passo, diminuindo a distância novamente. A energia entre eles era elétrica, uma mistura de ódio e uma atração volátil e inegável. Ele é meu pai. Meu dever é para com ele. Eu deveria sair por aquela porta e dizer a ele que há uma Rossi em sua casa e deixá-lo enfiar uma bala na sua cabeça. Então faça, ela desafiou, seus olhos escuros brilhando. Ou você é, como ele disse, muito mole? Essa foi a faísca. Nico se moveu tão rápido que ela não teve tempo de reagir. Ele não a atingiu. Ele não a agarrou. Ele a pressionou contra os armários, uma mão apoiada no metal perto da cabeça dela, seu corpo enjaulando o dela. O rosto dele estava a centímetros do dela. Não, ele sussurrou, nunca me chame de mole. Ela podia sentir o cheiro de uísque em seu hálito, ver o conflito em seus olhos cinzentos como tempestade. Ele era o filho do assassino de sua família, e ela nunca se sentira tão viva. Qual é o plano, Alessia Rossi? Ele murmurou. Uma faca? Veneno no vinho dele? Afinal, você é quem o está servindo. Você não quer saber, ela sussurrou. Eu acho que sim. O olhar dele desceu para a boca dela. Porque eu tenho um problema. Metade de mim sabe que tenho que te matar, e a outra metade quer te ver ter sucesso. Antes que ela pudesse processar a traição em suas palavras, a porta da sala da equipe chacoalhou. Uma chave deslizou na fechadura. Nico e Alessia se separaram, suas expressões mudando para uma neutralidade fria. A porta se abriu. Luca Rinaldi estava lá, um sorriso fino e triunfante no rosto. Ele segurava um pequeno envelope manila na mão. Minhas desculpas, chefe. Luca disse, seus olhos deslizando de Nico para Alessia e de volta, notando a proximidade deles, seus rostos corados. Mas meu associado em Palermo finalmente conseguiu. Achei que você iria querer ver isso imediatamente. O sorriso de Luca se alargou. Ele bateu no envelope. É engraçado o que você encontra quando para de procurar por Bianchi e começa a procurar por fantasmas. Encontrei uma antiga certidão de batismo para uma Alessia Costanza Rossi e uma fotografia do avô dela, Dom Franco. Ele tirou a velha foto em preto e branco do envelope e a segurou. Então ele olhou para Alessia. A semelhança é impressionante. Os olhos de Luca encontraram os de Nico. O desafio era claro. Luca também havia encontrado a verdade. Então, chefe, Luca disse, sua voz escorrendo falsa lealdade. O que fazemos com a última dos Rossi? A sala da equipe, que acabara de ser um cadinho de confissão, instantaneamente se tornou um bloco de carrasco. O rosto de Nico Salvatore era ilegível. Ele havia sido pego confrontando sua inimiga, pego hesitando. Luca Rinaldi, a cobra, sabia que tinha seu chefe encurralado. Sua lealdade nunca foi a Nico, mas a Omertá, o código inquebrável do velho mundo. E a Omertá exigia apenas uma coisa para um Rossi que ameaçava um Salvatore: a morte. Ela é uma espiã, Luca afirmou, sua voz ressoando com justiça própria.
Ela te enganou. Ela enganou seu pai. Ela está aqui para assassinar o Dom. Alesia manteve sua posição, sua mente acelerada. A reação de Nico era tudo. Ele a salvaria, ele a condenaria. Nico olhou para Luca, seus olhos cinzentos tão frios quanto um túmulo de inverno. Você fez um bom trabalho, Luca. Você encontrou a Ratazana. O coração de Alesia despencou. Ratazana. Ele estava do lado de seu consigliere. Ele estava do lado de seu sangue. Claro, chefe, Luca disse inchado. Vou pedir para Marco levá-la ao rio. Ninguém nunca saberá. A voz de Nico era quieta, mas parou Luca de repente. Você não vai ter Marco fazendo nada, Nico disse lentamente, colocando o paletó de volta, ajeitando os punhos. Ele era o Dom novamente. Você não vai dizer uma palavra sobre isso, nem para Marco e Bam, e especialmente, não para meu pai. O sorriso de Luca vacilou. Chefe, com todo respeito, ela é uma Rossi, é uma vingança de sangue. É minha decisão, Nico estalou. Esta é minha cidade, meu restaurante e meu pai. Eu vou lidar com isso. Lidar com ela? Luca estava incrédulo. Nico, ela é uma ameaça. A vida do Don é minha preocupação. Nico rugiu. Ele agarrou Luca pelas lapelas, batendo contra os armários. A mudança no poder foi violenta e total. Você me ouve, consigliere. Você é leal a mim, não ao meu pai, não aos velhos costumes. Eu dou as ordens. Você vai voltar lá fora. Você vai esquecer essa fotografia e você vai esquecer o nome dela. Se você respirar uma palavra disso para alguém, eu pessoalmente cortarei sua língua. Eu fui claro. Luca, com o rosto pálido e os olhos arregalados de um novo medo, assentiu. Sim. Sim, Don. Bom, agora saia. Eu estou cuidando dela. Nico o soltou. No entanto, Luca, humilhado e fervilhando de raiva, lançou a Alesia um último olhar venenoso antes de sair da sala e fechar a porta. A fechadura clicou. Eles estavam sozinhos novamente. Por que? Alesia respirou, seu corpo tremendo de adrenalina. Você deveria ter deixado ele me levar. Eu te disse, Nico disse, virando-se para ela. A energia perigosa estava de volta, mas era diferente. Estava focada. Metade de mim quer te ver ter sucesso. Você está cometendo traição, ela sussurrou, contra seu próprio pai. O mundo do meu pai está morrendo, Nico disse, sua voz rouca de uma vida inteira de frustração. Ele se senta em sua vila siciliana, me julgando por ser mole enquanto eu administro um império global. Ele fala de honra e sangue, mas é apenas um homem agarrado a um passado que se foi. Você é a primeira coisa que faz sentido em anos. Do que você está falando? Esta vingança de sangue, ele disse, andando pela pequena sala. A Grande Guerra de 59, o Massacre Rossi. Eu cresci ouvindo sobre isso. Foi a fundação do nosso poder. A história era que seu avô, Dom Franco Rossi, traiu meu pai e meu pai agiu. Ele os assassinou. Alesia cuspiu. Sim, ele os assassinou. Ele exterminou uma linhagem inteira. Você sabe como é isso? Ser filho disso. Saber que toda a sua vida, sua riqueza, este restaurante é construído sobre os ossos de crianças. Alesia ficou em silêncio, atordoada. Este não era o homem que ela planejara odiar. Eu vivi com essa dívida de sangue a vida inteira, Nico continuou, sua voz caindo. Eu estive pagando pelos pecados dele. E então você entra. O único fantasma que ele perdeu. Você não está aqui apenas pela sua vingança, Alesia. Você está aqui pela minha. Sua vingança. Eu o odeio, Nico sussurrou, a confissão pairando no ar. Eu odeio o que ele representa. Eu odeio que ele nunca me verá como nada além de um americano mole. Ao te proteger, ao deixar você se aproximar dele, estou finalmente escolhendo o meu próprio lado. Alesia viu a verdade.
Ele era tanto prisioneiro quanto ela. Ambos estavam presos pelo mesmo homem, pela mesma história sangrenta. O quê? Qual era o seu plano? Ele perguntou. Veneno? Uma faca? Alesia balançou a cabeça. Ela caminhou até seu armário e o abriu. Ela tirou sua bolsa de dentro. Ela não pegou uma arma. Ela pegou um pequeno diário encadernado em couro e um gravador de voz digital. Minha mãe morreu ano passado, Alesia disse, a voz embargada. Mas antes que ela morresse, ela me contou tudo. Ela escreveu tudo. Os nomes, as datas, as traições. Meu plano não era matá-lo. Não a princípio. Então o quê? Eu queria destruir seu legado. Eu queria uma confissão. Eu estive servindo-o, ganhando sua confiança, deixando-o falar sobre os velhos tempos. Eu o estive gravando. Ela ergueu o pequeno aparelho. Eu queria que ele admitisse em suas próprias palavras o que fez. Eu ia dar isso a todos os jornais, a todos os procuradores federais. Eu não ia apenas enfiar uma bala nele. Eu ia queimar todo o seu mundo até o chão. Apagar o nome Salvatore. Assim como ele apagou o nome Rossi. Nico olhou para o gravador, depois para ela. Sua admiração era palpável. Isso é muito mais brutal do que uma bala. É o que ele merece, morrer numa fria prisão americana, sem nome e sem honra. Isso, ela disse, os olhos em chamas, é vingança siciliana. Nico ficou em silêncio por um momento. Não vai funcionar. O quê? Meu pai é muito esperto. Ele nunca, jamais confessará isso. Ele levará esse segredo para o túmulo. Ele nunca lhe dará essa satisfação. Ele vai, Alesia insistiu. Ele é velho, ele é nostálgico, ele gosta de mim. Ele gosta de uma serva, Nico corrigiu. No momento em que ele suspeitar que você é uma igual, ele vai esmagá-la. E temos um novo problema. Luca, Alesia disse, o nome com gosto de cinzas. Luca. Nico assentiu. Ele não é leal a mim. Eu vejo isso agora. Ele é leal à ideia do meu pai. Ele é um fanático do velho mundo. Ele não a levará ao rio, mas ele 100% irá ao meu pai. Ele esperará o momento perfeito quando eu não estiver lá, e ele a exporá. Ele salvará o Dom, e no processo me provará um traidor por hesitar. Então estamos acabados, Alesia sussurrou, afundando-se no banco. Ele vai nos matar. Não, Nico disse. A decisão havia se fixado em seus olhos. O conflito havia desaparecido. Não estamos acabados. Você estava certa. Seu plano é muito limpo, muito americano. Você não pode obter uma confissão. Você não pode expô-lo. Só há uma maneira de isso terminar. Ele enfiou a mão no paletó e, pela primeira vez, Alesia viu a arma que ele sempre carregava. Uma elegante berreta preta em um coldre de ombro. O velho caminho, Nico disse a voz plana. Uma dívida de sangue deve ser paga com sangue. Você não pode matá-lo. Você é uma garçonete e ele está cercado por guardas. Mas eu... Ele olhou para ela, o rosto uma máscara de sombria resolução. Eu posso. Alesia o encarou. Você faria. Você mataria seu próprio pai? Meu pai morreu há 30 anos naquele massacre. Nico disse. O homem lá em cima é apenas um monstro. Você veio aqui para acabar com a linhagem Salvatore. Certo. Vamos acabar com isso juntos esta noite. O plano foi forjado na luz fria e estéril da sala da equipe. Uma jogada desesperada nascida do ódio mútuo. Era simples e era suicida. Nico o expôs, sua voz um sussurro baixo e urgente. Meu pai está no Pierre. Ele é velho, mas é uma fortaleza. Ele tem suas duas sombras pessoais. Homens de Palermo que morreriam antes de deixar alguém machucá-lo. Eles não a deixarão se aproximar dele. Mas eles o deixarão entrar, Alesia disse, sua mente já 2 passos à frente. Eles me deixarão entrar, Nico confirmou. Ele está me esperando para uma reunião final, para discutir o futuro da família agora que sua inspeção terminou. Eu direi a ele que tenho uma proposta tão delicada que só confio em você para intermediá-la.
Usarei seu dialeto como a chave. Ele ficará desconfiado. Alésia retrucou. Ele será arrogante, Nico rebateu. Ele verá isso como eu finalmente me curvando aos seus costumes, usando uma verdadeira tradutora siciliana. Ele a deixará entrar. Uma vez que a porta estiver fechada, somos 2 contra 1. As sombras dele estarão no corredor. Eles são bons, mas não são mais rápidos que uma bala. Ele fez uma pausa, seus olhos cinzentos fixos nos dela, a confissão exposta. Eles ouvirão o tiro. Eles arrombarão a porta. Eles o encontrarão morto. E nos encontrarão. E o que acontece então? Alésia sussurrou. Eu sou o filho dele, o herdeiro dele. A omertá proíbe o parricídio, mas ela exige vingança por um dom. Eu direi a eles que você foi a assassina, um fantasma Rossi, que você nos enganou. E eu fui forçado a matá-la depois que você atirou em meu pai. Ele não se encolheu. Eu consolido meu poder. Eu me torno o dom. A vingança de sangue termina. Eu saio sozinho. E você? Você se torna a vilã em minha nova lenda. Alésia o encarou. A frieza de sua traição, um tapa fresco. Não. O quê? É a única maneira de nós 2 não morrermos. Sua voz era quieta, mas inquebrável. Não serei seu bode expiatório. Não trocarei o reinado de um monstro pelo de outro. Não sou uma ferramenta para você consolidar poder. Meu nome é Alésia Costanza Rossi. Não morrerei como uma nota de rodapé em sua história. Fazemos isso como iguais. Saímos daquela sala juntos, ou ambos morremos nela. Nico vasculhou o rosto dela procurando uma fresta, o medo que ele esperava. Ele não encontrou nada além de ferro. Um sorriso lento e perigoso, de admiração plena, tocou seus lábios. Você realmente tem o sangue do seu avô. Ele assentiu, a decisão tomada. Certo, iguais. Nós o matamos e enfrentamos os homens dele juntos. Será um massacre, mas estaremos livres ou estaremos mortos. De qualquer forma, a dívida será paga. Uma coisa, Alésia disse, sua mente acelerada. Luca, ele irá ao seu pai no segundo em que não puder te encontrar. Ele nos exporá antes mesmo de entrarmos no carro. Não, ele não vai. Nico pegou seu telefone, o polegar se movendo com brutal eficiência. Ele enviou uma mensagem de texto para Marco, o touro galo. Ele guardou o telefone. Acabei de enviar Luca para uma viagem sem volta para um problema inexistente, Nico disse. Marco é um soldado. Luca é uma cobra. Marco odeia cobras. Ele ficará emocionado em ter o consigliere correndo pelos docas por 3 horas enquanto ele garante o perímetro. É a única janela que teremos. Ele estendeu a mão. Alésia Costanza Rossi, você está pronta para acabar com isso? Ela olhou para a mão do homem que era seu inimigo mortal. O homem que acabara de oferecer-se para ser seu parceiro na traição. Ela colocou sua pequena mão trêmula na dele. Estou. A viagem até o Pierre foi silenciosa. Um vácuo de história não dita e propósito terrível. As luzes da cidade borravam pelas janelas fumê do sedã de Nico. Cada uma testemunha potencial de sua conspiração. A suíte penthouse era um palácio no céu, todo ouro e mármore, com vista para o pulmão escuro e extenso do Central Park. Dom Vincenzo estava sentado em uma cadeira de encosto alto perto da janela, um pequeno copo de amaro na mão. Ele parecia um rei antigo e cansado. Seus 2 guarda-costas sicilianos, impassíveis e construídos como máquinas de venda automática, flanqueavam a porta. Eles olhavam para Alésia com suspeita aberta. Pai, Nico disse, curvando a cabeça em uma exibição perfeita e falsa de respeito. Pedi a Alésia para se juntar a nós. Tenho uma proposta delicada. Uma que me senti mais confortável em discutir na língua nostra. Vincenzo grunhiu, seus olhos encontrando os de Alésia. Então o passarinho virou um papagaio. Ele acenou com a mão com desdém. Deixem-nos entrar. Esperem lá fora.
Os guardas assentiram, fechando a pesada porta de carvalho. O clique da tranca soou como uma porta de cela se fechando. Eles estavam sozinhos. Nico e Alessia avançaram. O velho Dom virou-se em sua cadeira. Pai, Nico começou, sua voz firme. Temos um problema. Uma questão de uma dívida de sangue que deve ser saldada. Os olhos de Vincenzo se estreitaram. Que dívida? A dívida dos Rossi, Nico disse, sua mão movendo-se lenta e deliberadamente dentro de seu paletó. O rosto do Dom não mudou, mas todo o seu corpo enrijeceu. Ele havia sido um predador por 70 anos. Ele conhecia o cheiro de uma armadilha. O que você disse? Ele a encontrou, pai, Nico disse, sua voz enchendo-se de um poder frio e claro. Aqui você perdeu. O fantasma de Palermo. Alessia deu um passo à frente para a luz da lâmpada. O tempo para jogos, para dialetos, para serviço havia terminado. Meu nome, ela disse, sua voz como gelo, é Alessia Costanza Rossi, neta de Franco Rossi, o homem que você açougueou. O rosto do velho Dom pela primeira vez mostrou um lampejo de choque genuíno e profundo. Ele não olhou para Alésia, ele olhou para seu filho. Você, ele sussurrou, sua voz vibrando com uma terrível nova compreensão. Você traz essa infâmia para minha casa. Você fica do lado dela. Ela está aqui por justiça, Nico disse. E sua mão não estava mais em seu paletó. Estava fora, e nela estava uma elegante bereta preta apontada diretamente para o coração de seu pai. Vincenzo olhou para a arma. Ele olhou para o rosto de seu filho. Ele olhou para o de Alessia. E então ele fez algo que nenhum deles esperava. Ele começou a rir. Não era uma risada de alegria. Era um som seco, rouco e terrível, como pedras moendo umas nas outras. Justiça, ele cuspiu. Vocês, crianças, vocês vêm aqui com suas armas americanas e suas ideias americanas de justiça. Vocês não sabem nada. Eu sei que você matou minha família. Alessia gritou, sua compostura se desfazendo. Eu não fiz isso. O Dom rugiu, batendo o copo com tanta força que ele se estraçalhou. Eu não dei a ordem para o massacre. Mentiroso! Ela chorou. Foi Rinaldi! O Dom bradou, sua voz ecoando com 30 anos de raiva contida. Antônio Rinaldi, o pai de Luca. Ele era meu consigliere. Ele era quem temia seu avô. Nico e Alessia congelaram. Vocês pensam que são os únicos com segredos? Vincenzo cuspiu, seus olhos em chamas. Franco Rossi, ele era meu fratelo de sangue, meu irmão de sangue. Nós fizemos um juramento. Mas Antônio, ele era ambicioso. Ele queria as rotas comerciais que Franco controlava. Ele envenenou meu ouvido, me trouxe sussurros de traição, cartas falsas, informantes pagos que juravam que Franco estava se movendo contra mim. Eu acreditei nele. A voz do Dom quebrou, densa com uma culpa antiga. Eu autorizei uma remoção, um único tiro, o velho caminho, uma morte com honra para meu irmão. Mas Antônio, ele era um açougueiro. Ele usou meu nome e levou seus próprios homens. Ele não queria uma remoção. Ele queria a aniquilação. Ele queria o nome Rossi apagado da terra. Ele assassinou as crianças. Ele estava tremendo, seu rosto roxo. Ele voltou para mim coberto de sangue e disse que os Rossi atacaram primeiro, que era uma guerra. No momento em que descobri a verdade, a mentira já era lenda. Eu era o Dom e meu poder foi construído sobre o pecado dele. Eu tive que usar sua coroa de infâmia. Ele olhou para Alessia, seus olhos cheios de uma terrível dor antiga. Eu vi isso na primeira noite. Por que você acha que eu a mantive tão perto? Seus olhos, você tem os olhos dele, os olhos de Franco. Eu não vi um fantasma. Eu vi meu irmão, eu sabia. Eu sabia que Deus tinha enviado você. Um julgamento depois de todos esses anos. De repente, a porta da suíte se abriu.
Não eram os guardas. Era Luca Rinaldi, seu rosto triunfante, flanqueado por 2 de seus próprios homens. Marco não estava em lugar nenhum. Luca nunca havia ido ao Brooklyn. Ele estava esperando. Então é verdade! Luca gritou, sacando sua própria arma. O Tridente e a Rossi conspirando para matar o Dom. Eu sabia que você era mole, Nico. Eu sabia que você era um traidor. O impasse era absoluto. A arma de Luca estava apontada para Nico. A arma de Nico estava hesitante, ainda apontada para seu pai. Alésia estava desarmada, presa entre 3 gerações de mentiras e sangue. Dom Vincenzo Salvatore olhou para seu filho, o traidor. Ele olhou para Alice, o fantasma de seu irmão. E então ele olhou para Luca, o filho do homem que realmente os havia destruído a todos. O rosto do velho rei endureceu. Ele havia feito sua escolha. A cobertura estava violentamente silenciosa, o ar denso com o cheiro de sangue e finalidade. Uma batida forte ecoou do foyer. Tá tudo bem? Nico Salvatore encontrou os olhos de Alésia. Este era o teste final. Ele respirou fundo, a dor por seu pai solidificando-se na autoridade do Dom. Ele abriu a porta. Os 2 guardas sicilianos enormes viram a carnificina, suas mãos voando para as armas, enquanto seus olhos pousavam em Alésia. Nico não esperou. Ele falou, e a voz que saiu não era a sua, mas a de seu pai, profunda, antiga e absoluta. Ele comandou no dialeto. Ele era um traidor como seu pai. Ele veio para matar o Dom. Meu pai. A voz de Nico falhou por um segundo perfeitamente calculado. Lutou como um leão. Ele matou a cobra com as próprias mãos antes que seu coração cedesse. Ele gesticulou para Alésia. Ela salvou minha vida. Ela salvou a honra da família. Era a verdade perfeita envolta na lenda da Omertá. Honrava seu pai, condenava o traidor e protegia seu futuro. Os guardas viram seu novo dom, sua autoridade forjada naquele momento. Eles curvaram a cabeça. Dom Nico, nós o servimos. Depois de dar a ordem para limpar a bagunça, Nico pegou a mão de Alésia. Eles saíram do hotel enquanto a primeira luz cinzenta da aurora despontava sobre Manhattan. Eles estavam na beira do Central Park, a cidade em silêncio. Acabou, ela sussurrou. A rixa lá acabou, ele respondeu. Meu pai pagou a dívida. Você está livre, Alésia. Suas terras na Sicília estão esperando. Você pode ir para casa. Ela olhou para o horizonte, então para ele. A garçonete tímida era um fantasma. Minha casa não é na Sicília, ela disse, sua voz clara. É aqui. Nico viu seu futuro. Meu pai queria uma rainha siciliana, ele disse, puxando-a para perto. Ele falou de uma nova família, uma aliança. Os Salvatore e os Rossi unidos. Ele a beijou, selando a nova dinastia. Na noite seguinte, o Il Sovrano tinha um novo soberano. Dom Nico sentou-se à mesa número 1. E à sua direita, no assento do poder, sentava-se sua rainha. E assim, a garçonete tímida, Alésia Rossi, provou que as velhas palavras têm poder. Ela não apenas se vingou. Ela reescreveu toda a história de 2 famílias e encontrou um amor forjado em sangue e honra. A rixa de sangue acabou, mas o reinado do novo rei e rainha está apenas começando. O que você achou da estratégia de Alésia? A traição de Nico ao pai foi justificada, ou a verdadeira reviravolta foi o ato final de Dom Vincenzo? Deixe sua parte favorita nos comentários abaixo. Esta foi longa, e se você me acompanhou, é uma verdadeira lenda da contação de histórias. Muito obrigado por ouvir. Por favor, se você gostou deste drama, clique no botão curtir. Isso ajuda o canal mais do que você imagina. Compartilhe esta história com um amigo que adora uma boa reviravolta. E o mais importante, assine o canal e ative o sino. Eu posto novas histórias longas toda semana. E você não vai querer perder o que vem a seguir. Obrigado novamente e até a próxima. Cuidado com o seu